Fala galera, questão da EAR CFS2, questão que trata sobre campo elétrico. Meu nome é Leandro Germano, sou professor de física e estou aqui para te ajudar a descomplicar a física. Vem comigo? Fala galera, professor Leandro Germano na área. Questãozinha da prova da EAR CFS2, questão que vai tratar sobre campo elétrico. Já dei uma sumida aqui para que a gente comece logo a questão, então vamos a ela. A questão diz o seguinte: a figura a seguir representa corretamente o módulo, a direção e o sentido do vetor campo elétrico resultante E, em um ponto P, em uma região do espaço. Essa resultante é consequência dos campos elétricos produzidos por duas cargas pontiformes com cargas elétricas em módulo iguais e localizada nos pontos A e B. Beleza, aqui está a representação, show de bola. Beleza, professor. Propositalmente, as distâncias A e P e BP não foram representadas corretamente e o sinal das cargas foi omitido, show de bola. Podemos afirmar corretamente que a distância AP é, aí a gente vai ter que descobrir aqui de acordo com as opções, se ela AP é igual, maior ou menor que BP. E que o sinal das cargas localizadas em A e em B são, respectivamente, a gente tem que saber se ela é positiva, qual é a positiva e qual é a negativa. Assinale a alternativa que completa a frase anterior, considerando os conceitos de campo elétrico e vetores. Então, olha só, a primeira coisa que a gente tem que ressaltar aqui nessa questão é que quando você tem um campo elétrico de uma carga positiva, esse campo elétrico é um campo elétrico divergente, exatamente, é um campo elétrico divergente. É um campo elétrico que sai da carga? Sim, é um campo elétrico que se afasta. As linhas de campo se afastam da carga. E o campo elétrico de uma carga negativa é um campo elétrico que se aproxima da carga, ou seja, ele tem a direção da carga, ou seja, um campo elétrico convergente. Então, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção aqui, tá? Campo elétrico de uma carga positiva e campo elétrico de uma carga negativa. Aqui ficou estranho. Campo elétrico de uma carga positiva. Então, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção aqui antes de resolver essa questão. Então, repara que esse campo elétrico aqui, no ponto P, ele tem essa direção, esse sentido, e preste atenção na distribuição das cargas. Se você sabe isso daqui previamente, né, você percebe, né, pela análise de vetores, que o campo elétrico produzido pela carga A tem que ter essa direção e esse sentido aqui, ó. Então, esse aqui é o campo elétrico produzido pela carga A. Beleza? E o campo elétrico produzido pela carga B tem que ter essa direção e esse sentido. Então, aqui é o campo elétrico da carga B. Repara que o campo elétrico produzido por A é um campo elétrico que se afasta da carga A. Então, aqui em A, a gente tem uma carga, que é uma carga o quê? Positiva. E em B, consequentemente, como o campo elétrico se aproxima da carga, a gente tem aqui uma carga elétrica negativa. Então, aqui, e que o sinal das cargas localizadas em A e em B são, respectivamente, A é uma carga positiva e a B é uma carga o quê? Negativa. Beleza, show de bola. Agora, o que a gente tem que prestar atenção aqui? Como as cargas têm mesmo módulo, beleza? E o campo elétrico, a gente pode calcular por K, que depende do meio onde as cargas estão. A e B estão no mesmo meio. Que é a carga delas, tem a mesma carga, dividido pela distância entre as cargas ao quadrado, a gente pode perceber o seguinte, ó, que quanto maior o campo, menor tem que ser o quê? A distância. E quanto maior a distância, menor tem que ser o quê? O campo. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma jogada aqui. Se vocês repararem aqui, ó, a gente tem um triângulo retângulo aqui. A gente pode fechar um triângulo aqui, né? Onde aqui seria o campo elétrico de A. A gente pode fechar um triângulo aqui. E eu gostaria que vocês olhassem aqui, que a gente tem 30, então a gente tem um ângulo de 90 aqui. E teria um ângulo aqui de 60 graus. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma jogada aqui com a relação trigonométrica de triângulo retângulo.
e vou fazer o seguinte, preste atenção. O seno de 30 graus, ele é a hipotenusa, tá? Dividido pelo, o cateto oposto, vou pôr aqui, né? É o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, dentro desse triângulo aqui que eu falei, do seno de 30 graus, que é esse cara aqui, o cateto oposto é o campo elétrico de A, correto? Então, o campo elétrico de A é igual à hipotenusa. A hipotenusa eu não sei o valor dela, beleza? Então, o que eu vou ter aqui? Vou chamar isso aqui de H. Só que a gente sabe que o seno de 30 graus ele vale meio, né? Então, você tem aqui que o campo elétrico de A vezes quem? A minha hipotenusa. Beleza, guarda isso daqui. O que a gente vai fazer agora? Né? Fazer o seno do ângulo de 60 graus. Que é esse camaradazinho aqui, para descobrir esse cara aqui, quanto que vale é B. Né? Então, vou fazer o cateto oposto, que vale é B, dividido pela hipotenusa, que é a mesma, correto? Então, a gente vai ter aqui o que seno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, vezes a hipotenusa, que é constante para as duas, né? Isso aqui é igual a EB. Aí repara no seguinte, né? Se você chutar um valor aqui, por exemplo, para dizer, estou chutando o valor aqui para a hipotenusa que fosse 10, tá? Olha quanto é que ficaria aqui, fazer até de cor diferente, né? Você veria que EA seria quanto aqui, né? Se a hipotenusa fosse 10, você teria um valor de 5 aqui. Agora, se a hipotenusa fosse 10, não vai mexer em valor nenhum, né? Então, aqui, para esse caso aqui, você teria que a hipotenusa seria 5 raiz de 3. Repare que raiz de 3 é 1,7, né? Então, você tem um campo elétrico A sendo maior que o campo elétrico... Desculpa, o campo elétrico B é maior que o campo elétrico em quê? Em A. E olha o que eu falei aqui em cima para vocês, ó. Olha o que eu acabei de falar aqui em cima para vocês, ó. Olha o que eu acabei de dizer aqui em cima, ó. Quanto maior o campo, quanto maior a distância, menor o quê? O campo. Quanto menor a distância, maior o quê? O campo. Então, se a gente for olhar isso daí, analisar as respostas, né? Letra A, maior que, a gente já sabe aqui, ó, que é positivo e negativo, né? Então, isso aqui está na jogada e isso aqui está na jogada, né? Vou pegar uma outra cor aqui. Então, a gente já sabe que isso aqui está na jogada e isso aqui está na jogada, né? Que as outras são... A gente tirou da jogada porque a gente já fez as análises, né? Não pode ser igual, então só pode ser a letra o quê? Letra B. Galera, espero que vocês tenham gostado da resolução dessa questão e até o próximo vídeo. Valeu!